L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa! E aí? Tudo bom? Bom dia. Você tá ouvindo o Para Acabar com o Juízo, episódio 151, episódio da lasanha. Tá rolando a lasanha no forno, então esses 20 minutos vão ser mais importantes do que nunca de eu contar certinho. Então, deixa eu já botar o despertador aqui antes mesmo de ver em que ponto que a gente tá. Mas esse não é um programa de culinária, esse é um programa de leitura do antiédipo. Agora são 10h26, a gente vai até 10h46. E é o timer certinho aí do forno também. Despertador colocado, sempre 20 minutos. Episódio 151. E agora sim, página 272. A gente não tem muito vlog aí de audiovlog. Audiovlog é muito bom, né? Mas a gente tá aqui na seção 3.7.4, o objeto transcendente das alturas, o significante como signo desterritorializado. E a gente parou nesse trecho aqui, né? O triângulo na 272 é na metade da página, né, que é um longo parágrafo. O triângulo deveio base para uma pirâmide cujas faces fazem convergir o vocal, o gráfico e o visual em prol da eminente unidade do déspota. Se denominarmos plano de consistência o regime da representação numa máquina social, é evidente que esse plano de consistência mudou, que ele deveio da subordinação, não mais o da conotação. Então daqui vamos. Bora lá. Vocês estão bem? Nem perguntei, né? Espero que estejam bem. Por aqui tá tudo bem. Eis então, em segundo lugar, o essencial. 2 pontos. O assentamento da grafia sobre a voz faz saltar para fora da cadeia um objeto transcendente. Voz muda de que toda a cadeia parece agora depender, em relação ao qual ela se lineariza. Então, o essencial, o assentamento da grafia sobre a voz, quando é escrita, né? Assentamento da grafia sobre a voz. Quando a escrita se assenta sobre a voz, né? Faz saltar para fora da cadeia, nessa relação, né, nesse novo plano de consistência, um objeto transcendente. Pode ser isso, né? Uma voz muda de que toda a cadeia parece agora depender. Parece que sempre a cadeia de codificação, né, ela está sempre dependente dessa voz de comando, né, dessa voz superior, talvez seja isso, em relação à qual ela se lineariza. A subordinação do grafismo à voz induz uma voz fictícia das alturas, que inversamente já não se exprime, a não ser pelo signo de escrita que ela emite, como revelação, né, entre parênteses, revelação. É muito doido, né? Antes as marcas corporais, elas não queriam dizer alguma coisa, né? E a partir da escrita despótica, né, é como se a escrita quisesse dizer algo, né? Então, isso tem implicação, uma implicação do registro mesmo, né, de como se dá esse plano de consistência e necessariamente, o que eles estão chamando aqui de plano de consistência, e necessariamente também uma experiência subjetiva, né, muito forte dessa voz interiorizada. É muito interessante pensar que talvez, né, não sejam todas as populações humanas que tenham essa voz interiorizada que a gente tem, né, essa voz transcendente também que a gente tem em tudo. Em outras palavras, né, eu acho que isso eles vão trabalhar bastante no Mil Platôs volume 2, sobre alguns regimes de signos, que é um platô que super dialoga, o quinto platô, super dialoga com esse texto aqui do antiédipo, né? É legal poder fazer esses paralelos, né? Seria interessante poder fazê-los. Com a chegada da consciência, né? Do aparelho de consciência, do órgão da consciência, né? Talvez seja esta a primeira montagem de operações formais que redundarão em Édipo, paralogismo da extrapolação.
um assentamento ou um conjunto de relações bionívocas que conduz à exaustão de um objeto destacado e à linearização da cadeia que decorre desse objeto. Então, repetindo, um assentamento ou um conjunto de relações bionívocas, né, entre voz e escrita, por exemplo, que conduz à exaustão de um objeto destacado, essa voz das alturas, e a linearização da cadeia, a cadeia de signos, né, mas também a cadeia de significantes, que decorre desse objeto. Talvez comece aí a questão, o que isso quer dizer? É a questão do muro branco, por sinal, né, a questão do significante. Talvez comece aí a questão, o que isso quer dizer? Como eu estava remetendo anteriormente, nem tinha lido isso, né? Assim como os problemas da exegese começam a prevalecer sobre os do uso e da eficácia, ou seja, os problemas da interpretação, né, do esgotamento do sentido na exegese, no lugar do quê? Do uso e da eficácia, né? Que isso é não é o utilitarismo deles, né, mas é o maquinismo do Deleuze e do Guattari. Eu falei de exegese de esgotamento do sentido na interpretação, mas deixa eu ver a definição de exegese aqui, aproveitando que o computador está ligado. Comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Interpretação de obra literária artística, né? De alguma forma é isso, é a possibilidade da interpretação. E como eles são muito bolados com a interpretação, né? Tá aí. Muito bom esse trecho, né? Talvez comece a questão do que isso quer dizer. O que ele quer dizer, o que ele quis dizer, o imperador, o Deus, né? Olha que legal. O que ele quis dizer, o imperador, o Deus? Essa é a pergunta que eles colocam. Em vez de segmentos de cadeia sempre destacáveis, há um objeto destacado do qual depende toda a cadeia. Porque antes havia segmentos de cadeia sempre destacáveis, né? Porque esse também é um problema da representação territorial, porque os códigos e os fluxos estão sempre aquém e além uns dos outros, né? Então tem também esse descompasso. Mas aqui esse descompasso ganha uma nova forma, de alguma maneira, acho que é isso que eles estão falando, e a sobrecodificação faz isso. Esse descompasso, na verdade, é uma intenção, esse descompasso é uma volição, esse descompasso é uma voz transcendente que quer dizer alguma coisa, né? Por que o código não encaixa no fluxo? Ah, isso quer dizer alguma coisa. Antes era só um desarranjo, né? Agora é, puta, isso aqui quer dizer alguma coisa. Talvez seja uma mensagem de Deus, talvez seja uma mensagem de déspota. Por que o que eu faço, eu não consigo fazer o que eu quero, né? Nossa, isso aí quer dizer alguma coisa. Quer dizer que, no fundo, eu não queria fazer, né? Tem sempre esse lastro do que quer dizer um desencontro, né? Um desarranjo entre os códigos e os fluxos. E é preciso sobrecodificar com essa voz transcendental, né? Essa intenção, mesmo que seja do Deus ou do déspota em nós, né? De alguma maneira. Estão sacando? Tô pensando nisso aí. Eu tô sacando não, né? Faz sentido. Em vez de um grafismo plurívoco, diretamente sobre o real, que é a marca do corpo, né? Que ela diz ali algo acontecendo já, né? Já é um acontecimento, a própria inscrição no corpo. Há uma biunivocização. Então, eu entendo biunivocização, né? Deixa eu ver univocização, porque eles falam muito isso, né? Não tem um significado, univocização, mas eu acho que é tornar uma voz única, né? Então tem uma dicotomia aqui, né? Um binarismo de voz univocizada, né? Que forma o transcendente do qual sai uma linearidade. Em vez de signos não significantes, que compõem as redes de uma cadeia territorial, né, como eu falei, signos que não fecham com os fluxos e fluxos que não fecham com os signos, há um significante despótico do qual escorrem uniformemente todos os signos num fluxo desterritorializado de escrita. Bem legal, né, essa passagem de um modo de representação ao outro, ou de um plano de consistência ao outro. Chegou-se mesmo a ver homens beberem este fluxo. Tá bom. Zempleni mostra como, em certas regiões do Senegal, o Islã sobrepõe um plano de subordinação ao antigo plano de conotação dos valores animistas. Então tá, bem legal. Acho que é isso, né, das grandes religiões, né, o islamismo, mas também o budismo. O budismo no Japão, né, sobrepõe o animismo shintoísta japonês, né, tem essa história. E aí, a coisa que não era nem institucionalizada, não era nem uma religião, passa a ter uma certa cara, né, de institucionalização, de sentido, de significado, né. O que era simplesmente prática e convivência com o mágico se torna um momento específico de
de congregação, né, de subordinação a uma voz divina, né, por assim dizer. Eu penso essas coisas. Então, o exemplo do Andras Zepleni sobre o islamismo, né, em algumas regiões do Senegal. A palavra divina ou profética, escrita ou recitada, é o fundamento deste universo. A transparência da prece animista é substituída pela opacidade, olha que interessante, do rígido versículo árabe. O verbo cristaliza-se em fórmulas cuja potência é assegurada pela verdade da revelação, e não por uma eficácia simbólica e encantatória. A ciência do marabuto, tradutor, remete com efeito a uma hierarquia de nomes, de versículos, de números e de seres correspondentes, né? No fundo, nada escapa e tudo significa algo, né? Acho que esse dado, né, de transcendência e linearidade, né? E nota do tradutor sobre marabuto, no original francês, marabot, marabuto ou marabu, morabito, sacerdote muçulmano de vida ascética, venerado em vida e após a morte. E em seguida, continuamos, né? E se for preciso colocar-se-á o versículo de uma garrafa cheia de água para beber-se-á a água do versículo. Entregar-se-á o corpo com ela e as mãos serão lavadas. Legal. E que aí é um ritual, né? Se você precisa ainda dessa eficiência, né? Você precisa dessa eficácia simbólica encantatória da garrafa, que seja, né? Mas ainda você vai fazer com esse louvor a essa palavra, né? A esse versículo, a essa escrita, a esse registro transcendente, né? O que também acontece no Brasil, né? Numa operação de sincretismo das religiões, né? É até difícil falar, hoje sim religiões, né? Mas nos cultos e nas ações espirituais de matriz africana, quando encontra com o catolicismo, né? E aí, nossa, começou uma maquita nervosa aqui. Nota de rodapé 58, quem é, né? O Andras Zepleni. A interpretação e a terapia tradicional a terapia tradicional da desordem mental nos Wolof e os Lebu, né? Em francês, l'interprétation et la thérapie traditionnelle du désordre mental chez les Wolof et les Lebu, de 68. Longo? Ah, tá, é que é um capítulo inteiro, eu acho, né? Que talvez seja o capítulo 2 da 380 até o 506. Nunca ouvi falar do Andras Zepleni. Como não tem essa notinha, deixa eu dar uma olhada aqui. Quem é esse camarada? Eu tô meio preocupado com o forno, eu vou dar uma conferida lá, cara, porque forno é foda, fogo é foda, gás é foda, né, cara? Vai tá dando um cheirinho, já volto rapidão. Aqui nesse prédio é um gás encanado e eu acho que é muito forte esse gás, né? Ele dá um cheiro de queimado às vezes que eu fico meio assustado. Mas qual é o nome do camarada? Andras Zepleni. Andras Zepleni. Caralho, Universidade Eötvös-Loránd. Mas não sei se é esse cara não, hein? Tô achando aqui uns caras da matemática. Deixa eu botar antropologia, né? Andras Zepleni. Achei um artigo aqui do Cadernos de Campo de Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo, né? Aqui. A Deleuze tá arrivando uns caras underground, né?
Pô, a introdução, o nome do artigo é Introdução à Doença e Suas Causas, de Andras Zepleni. É um artigo de Paula Morgado e começa com um item, né? O lugar dos estudos de etnomedicina na antropologia, né? Legal, cara. Etnomedicina. Esse artigo é de 94, cara. Esse que eu tô lendo, então. Deve ter sumido essa história um tempo, né? Esse camarada. Ah, existe aqui, é isso? Parece que tem alguns artigos traduzidos em português, eu tô vendo aqui, né? Nossa, tem uma referência bibliográfica enorme aqui. Bom, enfim. Camarada aí, provavelmente, né? Doença e Suas Causas, de Andras Zepleni, talvez seja um livro, né? Não sei. Estou meio perdido, mas é esse camarada aí. E aí segue. Quanto tempo falta? Estamos quase lá. Acho que vai dar para terminar essa página e irmos para o 3.7.5 no encontro que vem. A escrita, primeiro fluxo desterritorializado e bebível, ela escorre do significante despótico. Então, a escrita, primeiro fluxo desterritorializado e bebível, ela escorre do significante despótico, né? E é isso, né? Territorializa exatamente porque ela tem essa possibilidade de querer dizer outra coisa que não é, né? De alguma forma, não é, como eles colocaram, né? Um uso e uma eficácia, mas é um distanciamento mesmo, né? Do próprio processo, né? Da escrita. Tô pensando por aí, né? Pois o que é o significante em primeira instância? Então ele escorre do significante despótico. Então, a escrita, né? E aí a pergunta que eles vão colocar, porque eles estão trabalhando essa coisa contra, né? De apontamento com relação ao estruturalismo, né? Essa crítica ao estruturalismo e ao lacanismo, pois o que é o significante em primeira instância? Então vocês estão vendo aqui que tem um diálogo com Lacan, né? De alguma forma, com Saussure, com Lacan, com essa galera aí da base do estruturalismo. O que ele é, até afinei a voz, o que ele é em relação aos signos territoriais não significantes? Então, uma coisa são os signos territoriais não significantes, outra coisa são significantes. Quando ele salta para fora das suas cadeias e sobrepõe um plano de subordinação ao seu plano de conotação imanente. O significante é o signo que devia o signo do signo. É o signo despótico que substitui o signo territorial, que atravessou o limiar de territorialização. O significante é tão somente o próprio signo desterritorializado. Que isso tem a ver com o que o Lacan fala, né? O significante é sempre um significante para outro significante, né? O significante é sempre um significante para outro significante. É sempre nessa relação de cadeia, né? De significados que não se alcançam o significado em si, né? Não se alcança a coisa aí, né? Pelo menos assim eu entendo. Quem for mais lacaniano talvez me ajude aí. Então, nesse sentido, o signo territorial não significante não quer dizer que ele representa a coisa em si, mas ele tem uma ligação com a coisa em si de uma forma independente. Ele não se supõe nesse liame entre a coisa e a significação da coisa. A coisa e o significante, pelo menos estou entendendo assim. Mas aqui não é como se o signo territorial não significante fosse essa ilusão de uma representação precisa e colada na coisa. Mas acho que o gap que se dá a distância que se dá entre o código e o fluxo no signo territorial, ele é preenchido por uma utilização, por uma eficácia, por uma certa relação, não vou falar mais direta, né, mas por uma relação não significante. Acho que é isso, assim, que não tem que significar nada, não quer dizer nada, mas cujo problema talvez seja esse: o que isso opera, o que isso faz fazer, como isso funciona. E em algum momento, quando o signo se desterritorializa, né, quando atravessa o limiar de desterritorialização, o significante é tão somente o próprio signo desterritorializado, ele passa a ser o que esse signo quer dizer. Quando você se pergunta o que isso quer dizer, aí você já está na dimensão de preencher esse gap entre o código e o fluxo com
a possibilidade de uma interpretação, com a possibilidade de um significante, com a possibilidade de uma intencionalidade de alguma forma, né? Vou reler essa parte. O significante é o signo que deveio o signo do signo, né? Ele é um signo que indica um outro signo, e não um signo que indica uma operação com uma coisa. Acho que isso que eu estou pensando, assim, né? Ele remete sempre à própria cadeia dos signos, né? Remete sempre a esse campo da expressão, ele distancia da utilização, da eficácia, da operação, né? É o signo despótico que substitui o signo territorial que atravessou o limiar de desterritorialização. O significante é tão somente o próprio signo desterritorializado. O signo que deveio letra. Então acho que isso é uma coisa importante também, né? O desejo já não usa desejar, deveio o desejo do desejo do déspota. A boca já não fala, ela bebe a letra. O olho já não vê, ele lê. O corpo não mais se deixa gravar como a terra, mas se prosterna diante das gravuras do déspota, o além-terra, o novo corpo pleno. Mais uma vez, tudo isso vai ser tratado de novo lá no meu platô, especialmente no platô 5, quando eles pensam um regime de signo significante. Mas aqui a gente começa a ter uma ideia, né, de como que eles vão chegando aqui antropologicamente para pensar dentro de uma história da humanidade, como o significante ele tem o seu espaço, né, nessa história geográfica, né, uma história muito geográfica do homem, mas que ele não é uma condição indispensável para a organização humana. E é aqui que está o apelo deles à crítica, o apelo deles crítico ao estruturalismo, é poder ver os selvagens, principalmente, de um outro ponto de vista que não do significante. E subordinar de alguma forma, da mesma forma que ele subordina a neurose à loucura, nesse caso subordinar o significante ao signo. E a expressão, a representação principal desse signo, esses signos territoriais, sendo a máquina territorial primitiva, né? Esse outro modo que eles colocam que é muito mais próximo, né, entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes. Sendo que eles não estão aqui, mais uma vez, trabalhando com a ideia de um retorno, né? Apesar desse elogio da aproximação das máquinas sociais das máquinas sociais territoriais das máquinas desejantes, porque eles estão operando no campo da operação e da eficiência, da eficácia, não é que a esquizoanálise seja um retorno a esse desejo, a esse campo como é que eles colocam? Esse plano de consistência primitivo. Apesar de que há, de alguma maneira, um elogio a isso. A gente tem que ver como que isso se dá. Até porque a gente não tem como voltar, né? Isso é o que eles vão sempre colocando. E a gente está para além do significante, a gente está no campo da descodificação capitalística, como eles vão trabalhar mais à frente nesse próprio capítulo. O que não dispensa, claro, essa descodificação capitalística, a desterritorialização total dos fluxos, não dispensa a importância do significante que se dá a partir dessa máquina de representação despótica ou bárbara. Bom, é mais ou menos isso, né? Bem interessante, mas também muito difícil. Não sei se me fiz compreender, não sei se eu mesmo me compreendi, mas houve uma tentativa. Então, se você quiser continuar acompanhando tentativas, estamos aí. Semana que vem a gente se vê de novo e até a próxima. Deixa eu desligar aqui e desligar o forno lá.